Tenho a grata satisfação de dizer que hoje estive na minha cidade de Rondonópolis, tive a presença dos dois ministros das cidades, ministro Alexandre Baldi, ministro Blairo Maggi, que também é da cidade de Rondonópolis, e tivemos essa grata satisfação de nos reunir ali e levar recursos, anunciar, aliás, liberação de recursos, liberação de obras para o município, mas queria fazer esse registro aqui e já passar para outro tema, senhor presidente, que aflige a todo o estado de Mato Grosso, mas principalmente o Brasil todo. E aqui falo fazendo uma ressalva. Eu sou totalmente a favor, senador Paulo Paim, dos órgãos de fiscalização, porque são os órgãos de controle que dão norte ao cumprimento da legislação e que fazem com que as coisas sigam de acordo. Mas, desde a minha avó que eu escuto que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Eu trabalhei durante 23 anos também num setor que também fiscalizava. E já vi abusos. E diz que algum pensador disse, e eu não me lembro agora quem, mas disse que o poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. E eu não estou falando de pecúnia, não estou falando de dinheiro. Estou falando que às vezes você, no exercício do poder, você se torna draconiano. Você começa a extrapolar as suas incumbências. E aqui faço esse nariz de cera para falar sobre o IBAMA. Falo sobre o IBAMA, senadora Rose de Freitas, porque eu vi o relato de algumas pessoas no norte do estado de Mato Grosso, dizendo o seguinte: senador, comprei um caminhão Volvo, gastei tudo que tinha, vendi um assaveiro, hipotequei tudo que tinha com minha família, tenho um pequeno manejo, mas precisava do caminhão porque não conseguia mais pagar frete. Eu, meus filhos, trabalhávamos e precisávamos do caminhão. E fomos visitar, em determinado momento, o manejo e deixamos o caminhão próximo ao manejo. Manejo, para quem está nos assistindo, é uma forma de extrativismo vegetal, de setor madeireiro. Ele extrai as toras maduras, mas só as toras maduras. E ele vai extraindo da floresta ali sempre, mas sem derrubar a floresta. É autorizado pelo IBAMA, aquilo tem bem fiscalizado e com todas as autorizações. Pois bem, ele disse que quando voltou, senador Paulo Paim, o caminhão dele estava uma fogueira. O caminhão que ele tinha financiado por quase 600 mil reais, tinha pegado fogo. Estava uma equipe de fiscalização e disse para eles: mas é que aqui próximo é terra indígena e você está retirando madeira de terra indígena. Eu citei esse caso aqui só para dar um exemplo. Tudo bem que quando vamos ao IBAMA, eles dizem: olha, só 1,8% das fiscalizações incorrem em queima de equipamentos. Nós temos que chegar a um ponto que zero das fiscalizações incorrem em queima de equipamento. Nós não podemos dar esse poder, senador Paulo Paim. Esse Senado, a Câmara dos Deputados, tem que dar um basta nisso. Não se pode queimar bens do cidadão, o Estado, através dos seus agentes, não se pode queimar bens do cidadão através de uma portaria. Qualquer um faz uma portaria e vamos queimar os bens das pessoas. Isso não se pode fazer. Sabe por que não se pode fazer? Porque quando se pega um traficante com um avião carregado de cocaína, com a carreta carregada de cocaína, não toca fogo na carreta, não. Ela vai apreendida e aquilo lá vai depois leiloado ou doada. Quantas prefeituras não precisam de equipamentos? Tudo bem, se tem que tomar o bem, que seja doado para os municípios. Que o cidadão tenha pelo menos o direito ao contraditório. Então, sou totalmente a favor do IBAMA e dos seus agentes. Olha, mas aí se a gente ficar lá e não queimar o bem, nós vamos levar tiro e tal. Então, que vá com a polícia.
que chame, faça como os fiscais do trabalho, vai fazer uma operação, chame a Polícia Federal, chame a Polícia Rodoviária Federal, PM, o que faça. Porque nessa história de arrancar o joio, estão levando o trigo junto. E mais, eu não vejo operação queimando por crime ambiental, bens na Avenida Paulista, na orla de Copacabana. Mas é muito fácil chegar no pobre, que está lá no interior de Mato Grosso, no meio da floresta, longe de qualquer lugar, 400 quilômetros longe de qualquer centro, soltar a mão no pé do vidro dele e queimar tudo. Ele está lá, desprotegido, não tem ninguém por ele. É muito fácil chegar lá com colete, com catucheira para todo lado, parecendo Rambo. Então, isso não. Nós não podemos ter dois Brasis. Nós não podemos ter um Código Penal que funcione para uns draconianamente, aliás, gente que tenha seus bens queimados por portaria, e para outros não funcione. Isso não. E hoje nós tivemos uma reunião com o IBAMA, com a presidente do IBAMA. E eu confesso, senador Paim, que perdi a paciência. Porque eu nunca vi tanta disfarçatez. E eu consigo ir no debate até a linha, até no seguinte limite, se eu vejo que o meu oponente está totalmente contra mim, mas que ele mantém, que ele tem uma posição. Mas não sujeito que está fazendo de conta que está concordando comigo, mas eu sei que ele está só fingindo. E por incrível que pareça, como nós temos aqui na República, nesses gabinetes por aí, gente desse jeito. E eu, sinceramente, eu pedi a demissão da presidente da IBAMA lá na frente do ministro. Sabe por quê? Porque nós temos uma rodovia, e senador Paulo Paim, Mato Grosso tem poucas rodovias. Mato Grosso, eu sempre digo que é uma espécie de filial do Rio Grande do Sul. Porque foram muitos sulistas para ali, para Mato Grosso. Mato Grosso tem a sua economia lastreada na produção, e essa produção, ela hoje é 27% da safra nacional é de lá. Então tem que se escoar. E aí o tráfego é pesado. E nós precisamos muito de rodovias. Como o sujeito que está no deserto precisando de água, é assim que Mato Grosso está precisando. Porque as pessoas estão morrendo no meio dos caminhões. São caminhões de 25, 30 metros, carregados com 70, 80 toneladas de soja, descendo a 120 por hora e passando por cima de famílias. E nós precisamos de rodovias. Mas estamos desde 2011 precisando do asfaltamento da BR-242. Tem dinheiro. Lá, desde a época, a presidente Dilma queria fazer a rodovia. O que é que fez? Achou uma saída. O governo do Estado vai fazer licenciamento ambiental. Pois bem, governo federal consegue o dinheiro, governo estadual faz o licenciamento ambiental. E assim foi feito. Feito o licenciamento ambiental, vai começar a obra. Quando começa a obra, vem alguém do Ministério Público e judicializa. Não, isso aí tem que ser licenciamento do IBAMA. Judicializa, demora-se mais um bocado de tempo, e aí chega-se à conclusão. O DENIT ganhou a questão. Não falou, não, já está licenciado pelo governo do Estado, pela SEMA, pelo Estado de Mato Grosso, vai ficar, está licenciado, acabou, vai fazer a obra. Sabe o que acontece? O IBAMA, que não tinha nada a ver com a questão, entra no polo ativo da negócio e recorre. O Ministério Público não recorreu. Sabe quem recorreu? Um órgão do próprio governo. Recorre. A AGU, sabiamente, chamou os dois órgãos do governo. Falou, não, vamos compor aqui, por que ficar dois órgãos do governo brigando? E fizeram um acordo. Então, para não ficar brigando, parte do que já estava licenciado, que já estava fazendo, tudo bem, fica essa licença. A outra fica pré-licença. E aí eles começaram a mandar quesitos para o DENIT. Pois bem, agora, e foi enrolando o DENIT, enrolando. Chega agora, o IBAMA disse, não vale nada disso. Tem que licenciar tudo, porque aquilo venceu. E nós não podemos ir contra a lei. E nós pode ser que vamos ter o CPF judicializado,
eu, como presidente do IBAMA, vou ter que responder na justiça, e tralalá, e dá-lhe desculpa, e papel para lá, e regulamento para cá, e portaria para lá, e sabe quantos anos já vai? Quase 8 anos. Quase 8 anos. Essas pessoas pensam que, parece que, eu não sei se é só para fazer o mal, ou se é dissonância cognitiva. E eu ouvi esse termo esse dia, eu gostei. Dissonância cognitiva. O sujeito está vendo a realidade, está vendo tudo ali. Você pode falar o que for, mas ele não se convence. Sabe por quê? Porque ele já criou uma realidade para ele ali. Sabe por que o IBAMA entrou? Simplesmente para manter a vaidade. O Estado de Mato Grosso não pode ficar à mercê de tecnocratas vaidosos que querem simplesmente manter uma importância criando dificuldade. Não, eu não vim aqui para ser cordeirinho com esse tipo de atitude. E eu espero que alguém do governo, seja o parlamentar que nomeou essa presidente, que possa ter a sensibilidade. Não serve. Ah, eu não vou fazer porque eu tenho dificuldade, de enfrentar o Ministério Público. Não sei o quê. Que Ministério Público? Está um monte de órgão do governo com história de que trava as coisas pondo culpa no Ministério Público. O agente político que está em cargo comissionado, que começa a travar as coisas, não servem para estar lá. Sabe por que existe cargo de confiança? Cargo político é justamente para equilibrar a balança. É justamente para tentar ser o algodão entre os cristais. É justamente para não deixar a máquina travar. Porque se deixar na mão de tecnocrata, ela trava. É justamente para não deixar ter prejuízos para a nação. Não. Tudo travado. Então não é nada pessoal contra a presidente do IBAMA. Mas ela não reúne as qualidades para continuar no cargo. Não reúne porque um agente político, um cargo de confiança, é para ser, como eu disse, é para destravar a máquina, não para travar. 8 anos uma rodovia, senador Mano Ferrer. Papel para lá, papel para cá, o IBAMA enrolando o DENIT, e agora vem dizer que não, temos que começar o processo tudo de novo, senadora Rose, porque venceu. Olha, e não posso fazer, senão eu vou responder. Deviam estar respondendo já. Deviam responder. Vai um papel para lá, papel para cá. Ah, me respeite. Aí vi outro deputado que estava com o senhor. Parei que nós vamos retratar. Eu falei, não vou me retratar de nada, não. Eu não estou aqui para ficar me retratando. Não tem essa história de ter condescendência com esse tipo de coisa. E está cheio. E aqui cito, por exemplo, o caso do BNDES, que não teve pudor nenhum. Foi 60 bilhões do Brasil aí para fora. Agora, 3 bilhões que é ali para Mato Grosso para terminar 163, não pode. Sabe por quê? Ah, porque tem compliance. Tem compliance. Que palavra bonita. Ah, tudo bem. E o que é que tem a compliance? Ah, não, mas aí nós estamos com medo do Ministério Público. Falei, tá bom. Então eu vou lá no Ministério Público. Marquei uma audiência com a doutora Raquel Doge. Falei, doutora, qual é o impedimento para que Mato Grosso possa ter sua rodovia? Ela ficou até pasma. E eu esperava isso. Não sei. Tem algum impedimento que o BNDES mande dinheiro para Mato Grosso? Não. As empresas fizeram todos os acordos de leniência, não tem nada. Não tem, e eu sabia que não tinha. Não, mas é o TCU. É não sei o quê, é desculpa. A primeira presidente que estava aí, a dona Maria Silva, queria entesourar. Eu não sei o que quer, não sei se quer fazer escultura de dinheiro, tipo aquelas da escultura de gelo que faz. Pelo amor de Deus. É um negócio de fazer rodovia, as pessoas começam a pagar pedágio e aí fica com rodovia esburacada. Eu estive lá no seu estado, senadora Rose de Freitas. Eu vi uma situação, o pessoal revoltado lá com um negócio também de uma rodovia parecida. Parece que é no país inteiro. Aí as pessoas sabem o que fazem? Ficam super revoltadas e com razão. Contra quem? Contra os políticos. Só que a gente fica aqui o tempo inteiro batendo de porta em porta e o país perdendo a guerra para papel. Eu falei, olha, me perdoem. Esse aqui é meu último ano aqui no Senado. Não vão me falar que eu estou aqui sendo desagradável, não. É que eu não vou ser condescendente com esse tipo de coisa. Com o sujeito que não está nem aí para um monte de gente que está morrendo na BR-163, que só papel para lá, ele só quer saber da carreira dele.
Ele só quer saber o seguinte, de vestir o paletózinho Armani, ir para o serviço dele e ter um bom currículo depois. Nós estamos preocupados com gente. Então, eu quero dizer aqui o seguinte, eu quero ter uma reunião em breve com o presidente do BNDES, eu quero ter uma reunião em breve com o ministro do IBAMA, do Meio Ambiente, e eu espero que o ministro, que tem sensibilidade política, não esteja já contaminado por esses tecnocratas, por essas pessoas que amarram, que nem eu vi, nós temos a Transamazônica lá para cima, esse dia eu vi isso, que vai entrar com ação contra o DENIT, porque não pode fazer a Transamazônica, porque tem que fazer um novo licenciamento. Pelo amor de Deus, lá, lá perto de Rondonópolis, gastaram 12 milhões com papel, só com papel. Não caiu um dinheiro lá na reserva indígena. É essa história de papel para lá, papel para cá. Concedo com muita honra a palavra a Vossa Excelência, senador Valdir Raupp. Nobre senador Medeiros, Vossa Excelência aborda um tema da maior importância. Eu até hoje debati na Comissão de Infraestrutura do Senado, hoje pela manhã, a situação das nossas BRs. E falei das BRs do Norte. Eu não tenho passado pela 163, eu passo mais na BR-364. Que também passa lá. Mas eu imagino como é que está a BR-163. É 163 mesmo, né? 163. A BR-364 se deteriorou. Uma coisa muito boa, e eu, quando construí o Porto Graneleiro de Porto Velho, já faz 20 anos, um pouquinho mais, quando era governador, a gente sabia que podia pagar um preço um pouco alto, que é o preço do progresso, do desenvolvimento. E o DENIT, o Ministério dos Transportes, não acompanhou com a infraestrutura na altura que é hoje o agronegócio brasileiro, que abarrota as nossas estradas de carretas com 50, 60 toneladas, porque não tem balança. Vossa Excelência, que foi, o que é ainda, né, da Polícia, hoje está senador, mas é da Polícia Rodoviária Federal, é isso, né? Conhece muito bem o que eu vou falar aqui agora. Nós não temos mais balanças nas estradas. Então, as carretas de soja estão transportando 55, 60 toneladas, os tremiões, os bitrens, os tremiões, e arrebentando as nossas estradas. Lá em Rondônia, a BR-364, devido a esse volume de carga em direção ao norte, ao Porto de Porto Velho e ao Porto Taquatiara, está completamente deteriorada. Principalmente no período do inverno chuvoso, a BR não suporta mais essa quantidade de carga. Por isso que a gente defende uma ferrovia, a gente defende a licitação, a concessão para duplicar a nossa rodovia. E para completar essa história toda, as grandes empresas nacionais, as empresas construtoras, estão todas em situações difíceis, as grandes empresas nacionais. As médias empresas não estão conseguindo pegar algumas licitações, elas até ganham, algumas e desistem, porque vê que no final elas vão ter prejuízo, principalmente com a alta do petróleo agora. É muito bom que o juro esteja caindo, que a inflação esteja caindo, mas, segundo essas empresas, o PIB vai crescer 3% agora, mas, segundo essas empresas, elas não conseguem pegar uma obra agora e que nos últimos 6 meses o combustível subiu 30% com o mesmo preço, uma obra com o mesmo preço que era há 6 meses, um ano atrás. Então, aconteceu lá em Rondônia, de uma licitação, ela não chegou a ficar deserta. 3 empresas participaram, a vencedora foi chamada, não quis assinar o contrato, a segunda também não e a terceira também não. Então, ficou deserto o trecho, o lote mais complicado da BR-364. Isso eu alertei hoje na Comissão de Infraestrutura, vamos estar amanhã, às 14h30, com o diretor-geral do DENIT, que hoje está em Minas Gerais. Falei com o diretor executivo pelo telefone hoje, narrando essa situação. Hoje não é nem falta quase de recursos, porque eu coloquei no orçamento como relator setorial, com apoio da minha bancada, 304 milhões de reais só para o trecho da divisa do Mato Grosso até Porto Velho. Então, recurso hoje para restaurar, para conservar e restaurar a nossa BR, nós temos, mas não tem as empresas. As empresas pegaram a obra e não querem iniciar, não querem assinar o contrato. Obrigado a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador. E já caminho para o final, senador Emmanuel Ferri. E o que nos revolta, senador Valdir Raupp, é que os recursos estão colocados, o governo do Estado quer, todo mundo quer, a população quer, mas aí um técnico resolve que não, ele não quer. E enrola a rodovia por 8 anos. Tem cabimento uma coisa dessa? Não tem, gente. Isso não é lógico, isso não faz sentido. E mais,
Se nós fôssemos abrir a floresta, se nós fôssemos derrubar, até faria algum sentido. Não, a rodovia está lá desde que Mato Grosso é Mato Grosso. Aí que diabo de estudo é esse que vai fazer? Se pôr asfalto lá ou não pôr asfalto, as pessoas vão continuar passando por lá, porque a rodovia existe. A única coisa que está se querendo fazer é pôr asfalto. Mas não. Aí quer fazer esse discurso de que criar uma realidade virtual, porque isso é querer criar uma realidade desejada e escondendo a realidade que é. Então, agradeço, senador Eumano Ferrer, mas deixo essa indignação, que não é indignação só minha, é a indignação do povo de Mato Grosso, e aí digo aqui, a senhora Sueli não reúne as condições para estar na presidência do IBAMA, porque se reunisse, ela não estava fazendo confusão com essa obra, com a liberação dessa obra. Muito obrigado.